Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luciana Aguilar, esse é o podcast do Intercendo, onde eu converso sobre desenho humano. Uma coisa que nós temos que entender, que é a premissa do desenho humano, é que nós somos corpos em movimento. Agora, esse movimento, ele não é aleatório, gente. Existe uma geometria precisa, completamente lógica, que faz nós tomarmos certas atitudes, nos movermos nesse mundo afora, baseado nessas mecânicas. Aí entra o que nós de cara encontramos quando conhecemos a ferramenta do desenho humano, esse conhecimento inovador que te conta que não temos escolha. Isso é um impacto no primeiro momento. Como não temos escolha? E a resposta é essa. Não temos escolha porque temos uma forma única de nos movermos baseados nessa nossa geometria. Por que eu estou te contando isso? Porque a historinha que eu vou te contar hoje passou comigo quando eu tinha por volta de uns 15 anos. E refletindo sobre essa história, eu posso ver nitidamente como que eu fiz esse movimento. Eu tenho um canal 3420, que é chamado de canal do carisma. É um canal ligado no centro sacral, aquele centro que é o centro de energia, um motor poderosíssimo que define geradores e geradores manifestantes. Eu sou uma geradora manifestante pura, por isso tenho esse canal 3420 que liga o meu sacral à garganta. Então, as mecânicas, elas funcionam de uma maneira correta ou de uma maneira distorcionada. No caso, a história que eu vou contar para vocês diz respeito a como esse canal do carisma, agindo sem ser em resposta impulsivamente, levou a mim, durante muitos anos, a tomar atitudes impulsionadas por essa energia. Então é assim de claro que funcionam as nossas mecânicas e é por isso que não temos escolha. Agora puxa um banquinho e senta para você ouvir essa história do arco do baú. Foi o meu segundo amor platônico. Um político, que eu, claro, não vou contar o nome aqui, mas por quem eu teci uma profunda paixão. Um belo dia, eu acompanhava tudo dele, gente, pela televisão, pelos jornais, pelo rádio. Essa época ainda não existia a internet. Fiquei sabendo que o dito cujo viria justamente à cidade onde eu morava para inaugurar uma praça. Vocês não podem imaginar a minha alegria naquela época. Fiquei contando os dias para o tal evento. Meu pai se arrancava os cabelos, coitado da cabeça, porque ele já sabia que eu ia fazer alguma coisa para tentar, pelo menos, ser vista por esse cidadão. Finalmente chegou o dia da inauguração da tal praça, gente. Vou eu, minha mãe e a minha melhor amiga na época, rumo à prefeitura da cidade, onde estariam sendo feitos as homenagens a essa pessoa, que na época já era uma figura ilustre, depois se tornou mais ilustre ainda. Bom, saímos de manhã cedo, a minha mãe já me dando um sermão, que eu me comportasse, que eu ficasse apenas observando do palanque essa comitiva toda, e eu super empolgada, com aquele frio na barriga e já tecendo na minha cabecinha o que eu faria para chegar perto dessa pessoa. Vocês lembram do beijoqueiro? O beijoqueiro foi uma pessoa invasiva, que entrava nas maiores ciladas assim, para estar com os famosos. Eu estava quase com aquela energia do beijoqueiro. Bom, partimos rumo à tal prefeitura. Num determinado momento, eu começo a
observar os políticos, deputados, vereadores da cidade, por onde eles estavam entrando, para que eu observasse, porque com certeza era por ali que essa pessoa chegaria, com a comitiva dele. Bem, num determinado momento, minha mãe já posicionada de plateia ali com a minha amiga, eu dei um perdido nelas e vou rumo a esses deputados. Gente, na maior cara de pau, eu fui arrumadinha, já como se eu fosse participar dessa comitiva, né? Me produzi para já pensar que eu estaria ali com essa comitiva e que eu não estaria nada com ninguém na plateia do público, apenas ovacionando, batendo palmas para essa pessoa, né? A tal paixão platônica minha. Me infiltrei no meio desses deputados. Quando eu vi, eu já estava no elevador da prefeitura. Subimos ao 22º andar. De repente saem todas as pessoas do elevador e eu no meio. Entramos na sala do prefeito. Vocês devem estar se perguntando se eu não fui barrada. Não, eu não fui barrada. Por quê? Imagino eu que a comitiva do prefeito imaginava que eu fazia parte da comitiva dessa pessoa que estava sendo homenageada. E a comitiva desse político deveria pensar que eu era algum parente de alguém ali da prefeitura. Assim me infiltrei. Você sabe aquele sentimento quando você encontra o seu ídolo? Eu não sei se você já passou por isso, mas a gente vê até filmes que contam sobre esse tema. Assim eu estava me sentindo. De repente, uma mesa enorme, mais ou menos deveriam ter ali umas 30 pessoas, eu sentada no meio daquela gente toda que eu não sabia nem quem era, com cara de paisana. De repente chega ele junto com a comitiva, existe aquele discurso, aquela papagaiada toda, aquela puxação de saco do prefeito, começam a servir café. Gente, eu nunca havia tomado café preto na minha vida, pois nesse dia foi a primeira vez que eu experimentei uma xícara de café, porque eu não queria chamar atenção com nada que fosse diferente. Bebi aquele café como se fosse um néctar dos deuses, de tão feliz que eu estava naquela situação. Junto com uma ansiedade, uma adrenalina, uma emoção, esse mix de sentimento. Eis que, de repente, o prefeito, na cabeceira da mesa, aponta com o dedo no sentido à minha pessoa. Nesse momento, eu quase fiquei petrificada. O que aconteceu é que justo acima da minha cabeça havia um mapa da cidade. Gente, não, contando, meu Deus, eu lembrando disso hoje, me vem todo aquele frenesi. Depois que eu fui perceber que ele estava comentando sobre o mapa que estava bem próximo à minha cabeça. Esse foi um dos sustos que eu passei. Determinado momento, esse político veio com uma parente dele. E quando terminou aquele mise-en-scène todo ali em cima da prefeitura, bem, o foco era inaugurar a tal praça, que ainda não tinha acontecido. Começamos a todos a levantar para descer para o tal palanque, onde minha mãe, coitada, estava ali no meio daquela plateia toda com a minha melhor amiga. Na época não tinha celular, não tinha nada, a mamãe estava desesperada me procurando. Bom, essa pessoa que veio com ele, em um determinado momento, resolve ir no toalete antes de descermos no elevador. Gente, ela me dá a bolsa para que eu segurasse. Eu fiquei segurando a bolsa dela enquanto ela foi ao toalete. Bom, esse foi um adendo para mostrar o nível de intimidade que eu estava naquela situação toda. Descemos no elevador, aquilo eu já me sentia a própria primeira-dama, né? Bom, quando chegamos no palanque, gente, a população toda da cidade ali, em função dessa comemoração,
Eu saudando todo mundo, olha, sabe aquela mãozinha de político dando tchau? Ali, a minha mãe quase morreu, eu vi a mamãe no meio daquele povo com a minha amiga, e eu ali, ó, a paisana, só na mãozinha, saudando todo mundo como se fizesse parte dessa comitiva. Claro que esse cidadão nem olhou para mim, porque ele, como tantos os outros deputados e políticos da cidade, deviam achar que eu estava ali, como eu disse para vocês, participando por ser parente de alguém. Imagina uma menina de 15 anos com uma carinha nova, o que estaria fazendo no meio daquele bando de político? Assim foi a situação, gente. Em determinado momento, terminou aquele mise-en-scène todo, a praça foi inaugurada, teve banda, soltaram fogos, essas coisas que vocês sabem que acontecem em inaugurações de determinadas coisas nas cidades. Bom, sai todo mundo dali daquele palanque e começam a chegar os carros porque iam todos almoçar. Nesse momento, minha mãe interviu, não sei como ela me achou no meio daquilo tudo, coitada, e me puxou pelo braço, porque eu já estava quase com o pé dentro de um carro também para ir almoçar com esse povo, sabe-se lá onde. Bem vetada por mamãe, que já estava achando um pouco demais a minha ousadia. Não fui no tal almoço com a comitiva, mas retornei à prefeitura semanas depois, no cerimonial, para buscar as fotografias do tal evento. Contei uma história lá que eu nem me lembro, para falar a verdade a vocês, qual foi, e resgatei essas fotografias onde eu estava no palanque, tinha eu na mesa do prefeito e tinha eu lá saudando todo mundo como se fosse uma sombra dessa pessoa no palco do tal evento. Uma dessas fotografias ficava na minha cabeceira num porta-retrato, bem coisa de menina de 15 anos, com ilusão. Mas vocês pensam que parou por aí essa perseguição platônica? Engano de vocês. Tivemos mais 2 encontros. Em determinado momento, a prima de uma prima vai fazer 15 anos e eu fico sabendo que essa pessoa, o mesmo político por quem eu tecia um amor desesperado de menina de 15 anos, iria ser o paraninfo. Bem, eu não vou contar para vocês onde era esse estado, porque senão vocês vão descobrir quem é a pessoa. Eu sei que aluguei uma roupa, meu Deus, mas também meus pais me fazendo todos os caprichos como filha única. Aluguei uma roupa e lá vou eu de viagem para esse estado, para essa cidade onde teria a tal festa que ele seria o paraninfo. Bem, esse foi um ápice, porque realmente ali eu me senti a própria Cinderela. Só não dancei valsa com ele, porque eu não participava das meninas aniversariantes de 15 anos. Trouxe para casa um papel de bombom que ele havia comido e deixado num canto de uma mesa. Disso tudo ficou o papel de bombom que andava dentro de uma agenda minha. A terceira vez que eu encontro com esse cidadão. Já era aí na capital desse estado. Era a moda karaokê. E eu olhava tudo, eu seguia por revista para ter acesso aos lugares que essa pessoa frequentava, né? Bom, e descobri que tinha um tal barzinho que tinha karaokê, que ele costumava ir às vezes aos domingos para cantar karaokê. Num desses domingos, depois acho que do 10º domingo que eu estava indo e nunca encontrava ele, eis que ele está. Bom, resumindo a história, para terminar, cheguei a cantar Cazuza, gente, exagerado, jogado aos seus pés, só para poder declarar o meu amor para uma pessoa que nunca nem soube e que eu existia. O que eu quero contar para vocês aqui com essas histórias minhas, né? Para ficar uma coisa descontraída.
justamente a nossa geometria. Aí as pessoas falam para mim: nossa, mas você é muito corajosa, você é muito cara de pau, você é ousada. E o que eu estou trazendo para vocês aqui são exemplos da minha vida inteira, né? Eu já contei a outra história para quem ouviu sobre o meu caso de Tel Aviv, e eu tenho outras tantas aqui que eu vou devagarzinho contando para vocês, mas sempre com essa característica de muita determinação, de muita ousadia, de ir atrás das coisas que eu acredito que eram verdadeiras para mim. Então, é isso que você vê quando você conhece essas mecânicas suas. Claro que são situações que elas funcionam de uma forma correta e de uma forma distorcionada. Nesse caso, eu estou contando como que esse meu canal 3420, no impulso, sai fazendo as coisas sem ter nenhum discernimento. E isso já vinha uma característica minha muito, muito novinha. Eu tenho histórias assim para contar, sempre com essa coisa de transformar pensamentos em atos. Então foi isso. Um beijão para vocês e até o próximo episódio. Tchau!